E aí galera, beleza? Hoje vamos continuar nosso assunto de osteologia, falando sobre o esqueleto axial, mais específico da coluna vertebral e da caixa torácica. Olha só, vamos aqui ver, você vai ver que é tranquilo, não é difícil não. Vocês vão ver que muitos nomes se repetem aqui. Vamos começar sem enrolação, ó. Coluna vertebral, começando pela coluna vertebral, vamos ter 5 tipos de vértebras aqui. As vértebras cervicais, que vão ficar nessa região aqui de pescoço. Vamos ter as vértebras torácicas, que vão ficar nessa região aqui do tórax, que vão até se unir com as costelas, né, como eu mostrei a vocês, para se unir no externo. Enfim, temos as vértebras lombares, que formam aqui a região lombar do nosso corpo, essa região aqui. Vamos ter o sacro, que vão ser compostos pelas vértebras sacrais, bem essa região aqui, e o cóccix, pelas vértebras coccígeas, que vai ser bem aqui no finalzinho. Beleza, agora vamos lá para a individualidade de cada uma. Começando pelas cervicais, vocês veem que as cervicais possuem 7 vértebras. A gente vai nomear de C1 até C7. Beleza? As duas primeiras vértebras têm os nomes em específico aqui na cervical, que vocês podem achar como a C1, vocês podem encontrar com o nome de Atlas, e a C2 com o nome de Axis, beleza? Só a título de curiosidade, mas no geralzão é isso aqui, ó. C1 vai ser a primeira, C2 a segunda, C3 a terceira, até a C7, que vai ser a última aqui, a 7ª vértebra cervical. Vértebras torácicas são essas duas aqui, ó, da T1 até a T12. São essas aqui, tá até aqui, com a imagem um pouquinho pior. Eu botei essa imagem aqui para vocês se situarem, né, fazer a relação aqui da vértebra, como ela fica no corpo, viu que ela faz essas coisas aqui. E aqui eu botei ela com a vista anterior, no caso com a vista frontal, essa vista aqui, com a vista lateral, que vai ser essa vista aqui, lateral, que ela está desse lado aqui, e a vista posterior, que seria essa vista aqui, de trás, beleza? Continuando, né? Torácicas, T1 a T12, aí vai ter aqui a T1, T2, T3, T4 até a T12, que é essa aqui. Aí chamam tudo isso de vértebras torácicas. E cada vértebra torácica vai estar unida a uma costela, que vai estar lá no externo. Beleza? Aí daqui a pouco vamos falar que existem alguns tipos de costela, que vão ter as verdadeiras, as falsas e as flutuantes. Bem interessante. As vértebras lombares, a gente vai ter 5 vértebras lombares, vai ter de L1 até L5. Olha só aqui. Vamos ter a L1, L2, L3, L4 e L5 nessa região aqui, que é a região lombar, que é onde a gente sente muita dor, né? Porque olha só como é a anatomia. Esse aqui é o correto. Isso aqui é a posição correta da nossa coluna vertebral. Aí tem gente que acha que o correto é ficar totalmente reto, mas isso é muito ruim. Aí vocês veem que como é que é a anatomia, ó. Então, se você fica numa cadeira retão assim, você vai sentir dor lombar, obviamente, porque ela naturalmente tem essa curva aqui, ó. Viu essas curvas que tem? Então, é bom a gente tentar isso e entender que ficar reto não é a melhor opção. Olha só até aqui quando está em pé, numa postura adequada, tem essa curvatura, não fica totalmente reto, nem totalmente curvado, né? Sacro, as vértebras sacrais. Antes de continuar falando do sacro, vocês percebem aqui que o sacro parece ser uma vértebra só? E isso é verdade, porque o sacro ele apresenta vértebras fundidas, que a gente chama de sinostose, que são essas vértebras aqui fundidas, beleza? Porque com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento, a pessoa nasce, vai crescendo, essas vértebras vão se unindo, se tornando uma só. E aí é bom ficar atento, porque em algumas literaturas você vai encontrar o sacro, obviamente, como uma sinostose, porém eles vão dividir também o sacro em vértebras, que vai ser da S1 até a S5. Porque se vocês verem aqui, vamos ter umas divisões mesmo, tem umas linhazinhas aqui que vocês conseguem ver, e aí é daí que a gente tira. Ó, aqui vai ter S1, aqui é a primeira, aqui S2, S3, S4 e aqui no finalzinho a S5. Então saibam que o sacro é uma sinostose. No caso, o sacro ele possui vértebras fundidas. E aí a gente vai ter de 1 até 5 vértebras, tá? Vamos ter 5 vértebras aqui no sacro, porque ele é uma vértebra fundida, né? Que vai ser uma sinostose.
Do mesmo jeito é o cóccix. O cóccix também é uma sinostose. Ele possui vértebras fundidas. Vocês estão vendo aqui o cóccix, que é esse pequenininho aqui. E é interessante falar do cóccix, que lembra daquilo que eu falei de variação anatômica, que o normal é 206 ossos, porém tem outras variações que podem ter até mais ossos, e também é normal porque não vai causar prejuízo funcional à estrutura. Acontece aqui no cóccix. O comum, o geral, é que tenham de 1 a 5 vértebras. Obviamente vão ser fundidas, tá? Que nem o sacro. O cóccix vai ter vértebras fundidas, mas a gente consegue dividir entre 1 a 4 vértebras, tá? Vai ter o CO1, o CO2, o CO3 e o CO4. Aqui não tem como ver direitinho, porque tá bem pequeno, mas vamos ter 4 vértebras fundidas. E aí vem a questão da variação anatômica, porque em alguns livros você pode encontrar como o cóccix tendo até 3 vértebras fundidas. Então você vai encontrar que ele vai ter de CO1 até CO3. Em outros livros você vai encontrar que ele vai de CO1 até CO5. Você vai ter esses dois aqui. E não tá errado, tá legal, tá certo. Só que no geralzão, na sua totalidade, a gente usa que ele tem de CO1 a CO2. Ele vai ter 4 vértebras fundidas, porque é a média. Porém, você vai poder encontrar pessoas que vai ter variações, né? Que vai ter ou 1 a mais ou 1 a menos. Isso é uma variação anatômica que não causa prejuízo funcional. Então, tá totalmente correto, tá tranquilo, é natural. Mas a gente usa que ele tem 4 vértebras fundidas, porque é a média, né? E aí a gente usa como referência essa média aqui. E é isso aí. Perceberam que não é difícil. Vocês veem que a nomenclatura é bem semelhante. Vamos ter 7 cervicais, aí vamos ter de C1 a C7, tranquilo. Vamos ter 12 torácicas. Então, se pegar um esqueleto, depois a gente vai ter aqui uma aula mostrando a diferença estrutural de cada vértebra. A gente vai pegar uma vértebra da cervical, uma vértebra da torácica, uma da lombar. Vamos pegar o cóccix e o sacro. Nem precisa diferenciar, porque é bem fácil de ver e saber o que é aquilo. Mas vou mostrar a vocês como é a diferença depois de cada uma. Aí vocês vão pegar, vão ver assim no aula de anatomia, vão saber que vértebra é aquela, né? Não vão saber, obviamente, a localização exata. Por exemplo, vou dar uma vértebra lombar para vocês. Eles não vão falar com certeza se ela vai ser a L1, a L2, a L3, a L4 ou a L5, que aí já é demais. Mas aí vocês vão saber que ela é uma vértebra lombar. Aí isso aí já conta muito. Tranquilo? É bem interessante. Elas têm umas diferenças, dá para ver aqui umas diferenças bem legais, que dá para diferenciar já por aqui. Aí vamos ter aula depois sobre isso. Mas isso aqui não é difícil, né? Vamos ter as lombares, são 5 vértebras lombares, que são essas aqui. Bem perto do final, vamos ter o sacro, que é esse grande aqui, uma vértebra, são vértebras fundidas, né? Uma sinostose. E o cóccix, que também é uma sinostose, né? Possui vértebras fundidas. E vão ter 4 vértebras no geralzão. Viu que não é difícil, não é complicado esse assunto, é só questão de atenção, pessoa se atentar. Ó, tá até aqui, eu botei, ó, Atlas e Axis, que vai ser Atlas AC1 e Axis AC2. Tá? Vocês podem encontrar na cervical a C1 com o nome de Atlas e a C2 com o nome de Axis. Vocês podem encontrar com esse nome em alguns livros. Só aprofundamento isso aí. Beleza? É isso aqui. Eu espero que tenham gostado. Eu vou fazer sobre a caixa torácica. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Também é bem tranquilo, não é muito complicado. É semelhante a coluna vertebral, porque são nomes assim, é um nome para tudo, aí só tem que saber umas coisinhas ou outra e fica bem fácil de entender. Espero que tenham gostado, até a próxima aula, gente, e é isso, fui.